Olá, você que me acompanha no canal PeãoCast, seja bem-vindo ou bem-vinda. Estamos na sequência de lives aqui na quarentena. Incrível. Exatamente essa semana, ou melhor, dia hoje, né? A gente começou uma sequência de 40 lives. Começamos à meia-noite, com diferentes temas, assuntos, para poder gerar conteúdo, oportunidade. Nós falamos de educação, gostamos de falar de criatividade, empreendedorismo, liderança, inclusão. Nós vamos falar com a psicóloga Letícia agora, que vai falar sobre sucesso e propósitos. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui nos preparando, ela está chegando. Nós estamos vindo de uma sequência de lives, uma atrás da outra, é uma live por hora. O objetivo é, dentro da quarentena, fazer 40 lives direto. Então, vamos ver se a gente consegue cumprir essa etapa. Então, bora lá. E você que nos acompanha, esse conteúdo vai ficar disponível também no YouTube. Tudo bom? Então, no YouTube estaremos. Vamos lá. Deixa eu falar um oi para a Letícia, que ela falou que já estava no ar. E aí, é assim que funciona. E a internet está uma benção esses dias. Algumas vezes trava pra caramba, ela tá ótima. E depois, se você quiser escrever nos seus comentários de onde você é, de que cidade, o que você está achando do conteúdo, do trabalho. Enfim, às vezes você está assistindo isso em 2020, ao vivo. Pode ser que você esteja assistindo aqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. Enfim, a gente nem sabe, né? Mas está agora, estamos, vamos falar, no mundo digital. O brasileiro está aprendendo a trabalhar com a internet agora. Quando eu falo brasileiro, não significa que ninguém trabalhava. Existe um grupo de pessoas que já tinha essa consciência do trabalho virtual. Produto virtual, identidade virtual, né? Autoridade. Agora, ó, o Zezinho, meu professor de laço, olha aí, aô, Pião! Estamos aguardando a sua filha. Olha aí, a Letícia chegou. O pai chegou primeiro que a filha. Mas na natureza é assim que funciona, né? Ei, meu amigo, eu quero te ver aqui rápido, hein, Zezinho? Vamos lá convidar a Letícia. E bora, a família veio prestigiar. Isso é coisa boa demais. Muito. Então, Letícia, seja bem-vinda. Vamos testar som e imagem. Olá. Oi, Renê, tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo? Aqui, meu volume estava baixo. Ótimo. Melhorou? Eu te ouço muito bem. E você? Tá, perfeito aqui também. Ó, o pai já entrou aí para assistir você. Manda um beijo pro Eu pai lá. vi, ó, o primeiro, o fã número 1. E, o Zezinho é meu professor de laço. Fã número 1. Ô, Letícia, primeiro eu quero te agradecer por ter aceito esse desafio, né, dessa maratona, com a ideia de ajudar mais uma pessoa que possa, a gente possa ajudar com a nossa motivação, com o nosso conteúdo. Você já conhece o propósito do canal e agradeço você novamente por ter retomado. Se retornou, significa que alguma coisa gostou também, isso fico muito feliz. Eu estou insistindo para o seu pai colocar sua avó aqui, que ele falou que a avó... Ela já fez, a família inteira fez recomendações, então depois tem muitos beijos para mandar, né? Já as pessoas, todo mundo tá aqui. Na curtição, ó, você tem um compromisso comigo, ajudar a sua avó a vir contar causo aqui no PeãoCast. Não vai ser nem difícil, é só convidar, pode deixar, que eu faço intermediação. Então é seu pai que tá me enrolando, porque ele falou que ela tava fazendo, ó, falando que não ia dar não. Zezinho. Ó, Letícia, ó, mais uma vez, então seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar com a Letícia, que é psicóloga, sobre o assunto sucesso e propósito. Ela vai entrar em detalhes sobre questões de sucesso, que é algo que às vezes muitas pessoas confundem, né? O que é sucesso para um pode ser que não seja sucesso para outro. Nós vamos entender um pouco sobre isso. E propósito. Nunca se falou tanto nessa palavra, né, nos últimos tempos como essa palavra chamada propósito. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito de empresa, seu negócio? Então se fala muito isso. Mais uma vez, se apresente, conte um pouquinho, já que é um outro vídeo e às vezes a gente não sabe quem está assistindo. Conte um pouquinho da sua trajetória e a gente entra no tema. Mais uma vez, seja bem-vinda.
Muito obrigada, Renê, por esse convite. Eu vi aqui meu pai, a Ju, uma amiga minha também entrou, está assistindo a gente. Bom, meu nome é Maria Letícia, eu sou psicóloga aqui na cidade de Poços de Caldas. E a gente pensou nesse tema e depois eu refleti um pouco e até deu certo, né? Que hoje é dia do trabalhador. E aí, 1º de maio, a gente está falando sobre trabalhador e trabalhadora, né? Então, eu vi que até fez bastante sentido, né, para nós essa live. E o tema que nós preparamos, que eu preparei para hoje, é para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Uma carreira com propósito e uma vida com significado. Ainda mais hoje em dia, onde se fala muito, né, sobre qual que é o seu propósito, essa cobrança, e algumas pessoas têm um pouco de dificuldade em lidar com isso, não por encontrar esse objetivo, mas pela forma que elas encaram isso, né? E isso muitas vezes, ao invés de ser um incentivador, acaba se tornando um sofrimento para algumas pessoas. Para a gente começar, eu gostaria de dizer, a gente tem o Dejurs, né, que ele é o pai da psicodinâmica do trabalho, que ele fala assim, não é necessariamente o trabalho em si que adoece, mas a forma como nós encaramos o trabalho que pode ou não trazer um sofrimento, né, um adoecimento psíquico. Perfeito. E apesar de a gente ter delimitado esse tema, né, para a gente falar da vida profissional, mas não dá hoje para falar de uma vida profissional sem falar da nossa vida pessoal, que elas andam juntas. Mas uma precisa estar em equilíbrio com a outra, né? A gente está num momento muito fluido dessas duas questões, né? Que fazem parte da nossa vida, da nossa constituição, enquanto pessoa, enquanto sujeito. E aí é cada vez mais comum nós encontrarmos as pessoas que não sabem qual que é o seu propósito para a carreira. Como você disse, qual que é o seu propósito? Aí as pessoas não sabem o que é isso. Propósito, mas eu preciso ter um propósito, não é só eu procurar um trabalho e conseguir ganhar o meu dinheiro, eu preciso ainda de ter um propósito. E aí a gente acaba encontrando algumas pessoas que não veem sentido, né? Realizam um trabalho vazio, realizam atividades insatisfeitas, não rendem no trabalho, têm dificuldade de se manter no emprego. Ainda mais agora, nesse cenário que nós estamos vivendo de pandemia, né? Que as relações com o trabalho têm se modificado, as pessoas, as empresas, nós estamos sim passando por uma crise, então a gente precisa estar se reinventando e se atualizando. E nesse cenário, não só nesse, mas principalmente nesse cenário, nada como aproveitar esse tempo que nós estamos tendo para descobrir qual que é o seu propósito e poder se alinhar com aquilo que você deseja. Falta de tempo não pode ser desculpa mais, não é verdade? Não, a gente não pode falar que eu não tenho tempo, é muito difícil, porque agora, né, nesse período, a gente tem muito tempo para poder estar atualizando, né, correndo atrás, descobrindo qual que é o nosso propósito de vida. Eu até estava vendo um vídeo do Karnal essa semana e ele fala o seguinte, que as crises, elas passam e nós vamos ter uma nova realidade e vamos ter novas oportunidades para construir e nos prepararmos para o futuro. Todo mundo que estiver bem preparado, ele vai estar melhor e enfrentar melhor do que os outros. Então, não todos nós estamos passando por uma crise. A diferença é o que nós estamos fazendo nesse período. É isso que vai nos diferenciar, principalmente quando a gente está falando aí de mercado de trabalho, de se colocar no mercado, de ter um emprego. Isso também passa a ter... o que você falou, um significado, a vida passa a ter um significado, porque às vezes a pessoa ela pode ver essa crise, mas como ela não tem a crença ainda do propósito, essa clareza, ela acaba sofrendo essa etapa de dor por ela não ter uma clareza. Isso tem relacionado ao propósito e aquilo que você se colocou falar de sucesso? Sim. Quando a gente pergunta para as pessoas assim, qual é o seu propósito de vida? É difícil responder para vocês que estão assistindo, né? Qual é o propósito de vida de vocês? Coloca aí pra gente as respostas, pessoal que está acompanhando a gente. Olha, vamos ver as respostas. Isso, eu quero que o pessoal participe com a gente. Vamos conversar, construir essa ideia junto. Eu vou falar publicamente meu propósito de vida. Fala aí, qual que é o seu propósito? Impactar positivamente alunos da escola pública.
esse é o meu propósito de vida. Eu já tentei fugir dele, eu já fui para outras bandas, já fiz outras coisas, e a hora que eu vejo, eu caio ali. E eu assumo hoje que eu podia falar, educação é amplo, né? O meu foco é muito amplo. O meu foco é crianças da escola pública, eu quero dar minha contribuição, eu quero oferecer algo que eles tenham mais condições de, quando saírem dali, serem mais competitivos no mundo do trabalho, dos negócios. Esse eu quero impactar nisso. Esse é o meu propósito de vida. Esse é o seu propósito de vida. Então agora, vamos pegar aí o propósito de vida do pessoal e eu vou fazer outra pergunta. Qual que é o seu propósito para a sua carreira? Encaixar o propósito de vida? Você não está facilitando. Será que dá? Essa resposta que eu dei está correta? Não existe um certo e errado. Tem que fazer sentido para você. Está alinhado com os seus valores, né? Então, assim, mas será que existe um propósito que vai agradar todo mundo? Será que existe uma resposta certa para isso, né? Não, a resposta certa não é para o outro, tem que fazer sentido para você. Eu até fiz aqui um roteirinho para a gente pensar, para poder ajudar vocês a identificar isso, né? Poder estruturar isso, e aí vocês vão ver como ter esses objetivos claros na nossa vida facilita a gente entender, principalmente no mercado de trabalho, o que eu quero, o que eu busco, qual tipo de empresa que me favorece, qual é o lugar que eu vou me sair bem no trabalho, né? Então, existem formas de pensar sobre isso que nos ajudam na hora de colocar em prática. Então, Letícia, por favor, repete as duas perguntas. Uma é o propósito. Qual é o seu propósito de vida? E qual o propósito da sua carreira? E o propósito da carreira. Isso. E mais uma pergunta. Será que é possível as duas andarem juntas? Agora eu já fiquei com barulho de carroça na cabeça agora. Propósito de carreira e propósito de vida. Posso arriscar aqui? Eu vou atrapalhar. Acho que eu não ouvi sua última palavra. É melhor eu não falar, porque aí não interfiro na resposta deles, né? Pessoal, escreve aí, ajuda a psicóloga aí, ó, ajuda a Letícia a interagir aqui com a gente. Propósito de vida e propósito de carreira. E no final, quem ficar com a gente até o final, eu vou dar algumas dicas de como se preparar, se sair bem naquela entrevista de emprego, né? Porque ainda mais nesse momento que o mercado está mais seletivo e mais competitivo, mais pessoas procurando emprego. Quem ficou com a gente até o final, eu vou dar ali algumas dicas de como você deve se comportar, como alinhar o seu currículo aí na hora de procurar aquela vaga. Você puxou pro seu pai. Olha só, essa menina fez surpresa, ela vai dar uma consultoria gratuita para ajudar a contribuir, além de estar cedendo o horário dela aqui com a gente. Bora lá, então. E a próxima pergunta? Pessoal, então a primeira pergunta é... Ah lá, o Jefferson gostou. Fica com a gente, Jefferson. Então vamos lá. Pensa aí com você, escreve aqui pra gente, a gente pode conversar sobre isso junto. Qual que é o seu propósito de vida? Agora pensa, qual que é o seu propósito de carreira? E será que é possível nós juntar o nosso propósito de vida junto com o nosso propósito de carreira? Será que dá para os dois caminharem juntos ou são coisas totalmente distintas, né? Primeiro eu tenho uma vida, eu tenho que ter uma vida pessoal totalmente distante do meu trabalho, da minha vida profissional. Eu não posso sentir prazer ao mesmo tempo fazendo as duas coisas. Então, a gente vai pensar sobre isso. E aí, eu listei alguns tópicos que podem nos ajudar a entender, né? Como que a gente... como que é difícil encontrar essa resposta e como que a gente faz para chegar nela. Vamos entender, então, qual que é a diferença entre missão, objetivo e propósito. Quando a gente está falando de missão, a gente está falando do sentido da nossa vida, né? As nossas prioridades, as coisas que nós damos foco. E o papel que isso exerce. Cada um vai ter o seu foco, o seu sentido para a sua vida. Então, isso a gente está falando de missão. Quando eu estou falando de objetivo, se a gente for pensar aqui no objetivo profissional,
uma descrição mais específica é onde eu quero chegar. O que eu quero com o meu trabalho, né? O que eu quero que ele me traga? O que ele precisa me proporcionar, né? O que eu quero realizar em um determinado espaço de tempo. E quando eu estou falando de propósito, que é o que eu mais gosto de falar, que é o que te faz levantar da cama todo dia? O que te faz levantar da cama? O que te faz acordar cedo? O que te dá entusiasmo? O que te dá vontade de viver? Então, isso vai ser o seu propósito. Então, a gente precisa ter missão, precisa ter objetivo e precisa ter propósito. Depois que tudo isso está definido, a gente também precisa pensar em liberdade, porque o trabalho ele não tem que ser visto como uma prisão. O trabalho, uma criação humana, ele é essencial para a vida do ser humano, né? Perfeito. Nós nos constituímos, nos identificamos, nos reconhecemos através do nosso fazer. Então, o trabalho, ele ocupa um espaço muito significativo na vida de todos nós. E ele não precisa ser uma prisão, né? A gente precisa pensar que mais que ter um salário, porque sim, temos contas para pagar, temos as nossas despesas, né? Temos vontade de comprar coisas, a gente precisa também ter liberdade no nosso trabalho. Perfeito. Então, a gente precisa que um trabalho que consiga sanar as nossas necessidades, né? E, se possível, conciliar esse trabalho com o nosso estilo de vida, que é o que a gente quer, o nosso objetivo, o nosso propósito, a nossa missão. E tudo isso, a gente vai... Quando as empresas, a gente ouve muito essas expressões aí no pessoal de recursos humanos, na área de RH, assim como as empresas hoje, elas procuram trabalhadores que tenham ideias e valores alinhados com a objetivo, a missão e o propósito delas. Então, vou usar um exemplo para ilustrar isso. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta de trabalhar de terno e gravata numa sala fechadinha, sem barulho, sem movimento. Certo. E aí, surge uma vaga para você numa startup, por exemplo, uma sala sem compartimento, todo mundo trabalha junto, um estilo mais despojado, com o cabelo mais desalinhado, pode ir de tênis, de bermuda. Será que você vai conseguir se ajustar, se adequar àquela empresa? Será que, de repente, no primeiro momento, pode ser que sim, né? Por algum tempo, por alguns meses, mas será que você vai conseguir manter esse trabalho, né? Talvez você consiga até atingir as metas da empresa, mas e você internamente? Se a gente está falando que, de acordo com o Dejurs, que eu amo, né, o pai da psicodinâmica do trabalho, não é o trabalho que adoece, mas a forma como nós encaramos o trabalho, que sim traz adoecimento. Então, como será que vai ser para você, pensando apenas no financeiro, sem um objetivo, sem um propósito para levantar da cama, se manter num trabalho que você não se sente realizado, que você não se reconhece? Isso pode trazer adoecimento. Porque quando nós estamos... O adoecimento existe, que quando a gente fala isso, pessoal, não quer dizer que se eu fizer um trabalho que eu goste, eu não vou ter problema, não vão ter pessoas que não vão me irritar, que eu não vou ter afinidade, às vezes o meu patrão vai falar alguma coisa que eu não gosto, não é isso. Mas se eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, eu vou ter desejo todo dia de levantar da cama e enfrentar essas dificuldades. Então, esse sofrimento, que era um sofrimento patológico, ele acaba se tornando um sofrimento criativo, porque por mais que eu tenha todas essas dificuldades, eu vou ter ferramentas para lidar com elas e não adoecer no meu trabalho, né? Ou seja, trabalhar numa empresa que não está dentro dos meus valores vai me gerar problema de saúde. Sim, eu posso adoecer por estar insatisfeita. Isso também, assim, só para não vou mudar o foco, mas eu estar num relacionamento que eu não estou satisfeita, que eu não tenho desejo, tudo isso me traz sofrimento. E o sofrimento, ele se transforma em doença, né?
Então, a gente precisa refletir nesse momento sobre isso. Eu não consigo ficar bem numa empresa, eu não consigo achar um trabalho, eu fico um tempo no trabalho e eu saio, né? Então, por que eu tô saindo do trabalho? Por que eu não consigo ficar nas empresas, né? Por que não dá certo? Será que eu consegui me descobrir o que eu quero, onde eu quero chegar, o que me motiva, né, para eu poder escolher o emprego? Isso é importante. E as empresas, cada dia mais, têm buscado profissionais alinhados com os objetivos delas, com o fit cultural, como que os seus objetivos e os seus valores. E isso é possível. O nosso mercado de trabalho tem nos proporcionado isso, né? Nós temos aí uma gama muito grande, as empresas estão cada vez mais modernas, cada vez mais abertas à inovação e a gente também precisa se adequar. Tem para todo mundo, aquele mais alinhadinho, aquele mais extrovertido, é só a gente, primeiro, para eu saber qual que é o meu lugar, eu preciso me conhecer. Então, o autoconhecimento é muito importante. Ô, Letícia, posso atrapalhar? Claro. Você já assistiu o filme Estagiário? Estagiário. Ele é um filme novo do Robert De Niro. Sabe que agora eu não lembro, eu assisto muitos filmes, mas não... Esse filme, eu vou contar um pouquinho da cena, você fala se você lembra, se não, fica uma dica. Ele é um senhor muito bem sucedido, que já viajou o mundo, ele foi funcionário, se aposentou, né? Só que ele sentiu vontade de trabalhar, ele já era um senhor. E ele encontrou numa placa, lembrou do filme, não? Sim? Vai. Aí ele achou uma placa falando que eles queriam contratar estagiários já de terceira idade. E ele foi, porque estava lá que eram pessoas mais velhas que estavam em busca. Ele chega lá, é uma startup, administrada por uma jovem, bem mocinha, que em 1 ano e meio ela cresceu assim absurdamente, e que ele chega de terno. Eu só queria colocar essa posição que me parece um bom filme, que tem essa proposta de mostrar ambientes diferentes, comportamentos diferentes, e o mais importante, que ele não deixou de estar usando terno, mas a proposta da empresa estava alinhada com a cabeça dele, então ele ia com prazer, e as pessoas que estavam lá. Então eu quis dar esse exemplo, porque é possível ter idades diferentes dentro do mesmo ambiente corporativo. Aquele filme me passou essa mensagem, aí eu queria ouvir você, e depois a gente marcar um outro momento para discutir só sobre o filme, do ponto de vista da sua psicologia. Mas o que mais importa é que as pessoas que estavam transitando, todas tinham o mesmo propósito, né? Ela tinha essa preocupação, enfim, essas coisas. Então, independente da idade ou do vestimento, então o que mais muda é a pessoa estar alinhada com a cabeça, né? Sim. Quando eu trago esse exemplo, é que isso é muito singular de cada um. Porque, por exemplo, pode ser, no caso do filme, eu não me lembro se eu assisti, eu vou até rever e sim, a gente pode conversar sobre ele. Mas, por exemplo, se para uma pessoa isso é muito importante, ela precisa trabalhar de terno, ela precisa de uma sala silenciosa, ela não vai conseguir trabalhar num ambiente onde todas as pessoas Sim. estão... Isso, se ela não consegue, que ao contrário do filme, independente da vestimenta, ele se identificou com a empresa, o fit cultural dos dois estavam bem alinhados. Então deu certo. Mas tem gente que pode ser que isso seja um problema. E a pessoa, por conta... E aí eu não estou falando, mas isso é um problema pequeno. Depende de cada um. Né? Eu sempre falo com meus pacientes que não existe um problema assim e um problema assim. É um problema. Se te atrapalha, te traz sofrimento, te traz preocupação, a gente precisa olhar e precisa resolver, para que você tenha mais qualidade de vida. Então, quando eu uso esse exemplo, o exemplo do filme, é basicamente isso, né? Eu me identifico porque a gente vai se adaptando, né? Se faz sentido para nós, a gente consegue se organizar de uma forma que a gente sinta prazer, sinta satisfeito com aquilo que a gente está fazendo. Então, é muito de cada um, né? A gente precisa saber qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito, qual que é o meu objetivo. E aí, a partir disso, não só para o trabalho, mas na vida como um todo, a partir disso eu vou em busca daquilo que realmente me faz saltar da cama todo dia de manhã, me faz ir para o meu trabalho todo dia de manhã, me motiva a voltar para casa todo dia, né? Sã e salvo. Então é aquilo que te move. E às vezes o que me move é totalmente diferente do que move você.
né? E aí a gente vai... Por isso o autoconhecimento, que eu sempre falo, é a melhor ferramenta para a gente conseguir descobrir o nosso lugar no mundo, né? E esse autoconhecimento, para quem está nos ouvindo, parece assim, é bonito falar, né? Autoconhecimento. Essa pessoa ela vai buscar vários caminhos, mas o que você, como psicóloga, orientaria um leigo que está aqui falando, nossa, mas todo mundo fala ali hoje, autoconhecimento, tá? O que eu começo? Eu começo lendo um livro, eu vou procurar um profissional, uma psicóloga realmente para descarregar essas minhas vontades, que eu não entendo as minhas vontades, para que ela me direcione. Qual que é o caminho para um autoconhecimento, para quem está começando nesse caminho, nessa proposta, para achar a sua missão, para achar o seu objetivo, para entender um propósito? Qual que seria o caminho, amiga? Bom, quem está nessa live com a gente já é um caminho, né? Já é um passo muito importante, porque às vezes são coisas que parecem tão simples e a gente não para refletir. Aí quando você escuta alguém falando, você fala, nossa, é verdade, não tinha pensado sobre isso. Quando eu falo de autoconhecimento, a gente não está falando aqui de autoajuda, né? Não é isso. O psicólogo, ele não faz um trabalho de autoajuda. Tem pessoas que vão conseguir descobrir a sua missão, seu objetivo, seu propósito sozinhas. Tem pessoas que vão conseguir ler um livro, tem pessoas que vão conseguir numa roda de amigos, fazendo trocas. Elas vão conseguir entender as suas dificuldades, as suas fraquezas, aquilo, né, os seus pontos fortes, aquilo que ela gostaria de desenvolver e melhorar. Mas tem gente que vai ter um pouquinho mais de dificuldade, que essas estratégias, por exemplo, não vão funcionar. E aí, a psicoterapia, ela pode ajudar muito nesse processo, porque é um momento totalmente do paciente, onde ele vai falar de questões dele, de questões íntimas dele, sem julgamento. Porque às vezes, o que acontece? É difícil a gente falar da gente mesma, apontar as nossas falhas, os nossos defeitos, né? Porque a gente sempre espera um julgamento, né? Sempre vai vir alguém já carregado de um valor dele, de uma história dele, e vai apontar para você falando se tá certo ou se tá errado, só que do ponto de vista dele. E não existe um certo e um errado, né? O psicólogo, ele não tá nesse lugar de julgamento, mas no lugar de entender como você se coloca sobre essas questões e o que essa forma de viver se ela tem te ajudado ou te atrapalhado. E como a gente pode resolver isso, se tá te atrapalhando, te incomodando de alguma forma. Então é você olhar para você e desenvolver suas habilidades, né? Entender como você funciona, né? O que te deixa triste, o que te deixa alegre, o que te motiva, o que te desmotiva, como que você lida com seus problemas, ou o que você faz para lidar, você lida, você não lida com seus problemas, né? Então, o autoconhecimento é a gente enfrentar as nossas dificuldades, que a vida faz parte, né, da nossa vida. Fabuloso, fabuloso. Vocês conseguiram encontrar a resposta? Cadê o Zezinho que não está escrevendo nada aí? Eu quero ver se o Zezinho vai escrever a missão dele, o objetivo, o propósito. Fernando, meu tio entrou, a família que está em peso. E eu vi um pessoal chegando também, então quem ficar com a gente vai dar dicas aí de como se preparar para a entrevista de emprego, né? Agora que tá e vai ser daqui a pouquinho. Tá chegando. Né? Como que eu me porto, se for online, o que eu faço, como é que eu me preparo, né? Como é que está seu currículo, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, é isso que a gente está falando. Hoje se fala muito em propósito, como construir uma carreira com propósito, e isso tem feito as pessoas perceberem que cada vez mais o trabalho está alinhado com a essência interna delas. Só que isso não tem que ser visto como uma cobrança, né? A gente não pode... eu nasci, agora eu tenho que ter um propósito de vida. Qual o seu propósito, Rodolfo? Qual que é o seu propósito de vida e qual que é o seu propósito na carreira? Né? Isso não tem que ser visto como uma cobrança. Eu nasci, pronto, eu tenho que ter um propósito de vida. Eu nasci, eu tenho que ter um propósito de carreira. Eu entrei no mercado de trabalho, né? Isso não tem que ser visto como uma cobrança, mas isso tem que ser visto como uma coisa para você, como uma questão para você evoluir, crescer, né? Se realizar, atingir os seus objetivos na vida, né? E isso é só seu, não é do outro. Não existe um propósito melhor e um propósito pior. É propósito e você tem que batalhar atrás dele. Mas eu posso me espelhar em alguém para ter um propósito semelhante?
Sim, a gente tem muitas referências, né? Eu lembro que quando eu era criança, por exemplo, eu tinha uma professora de história que eu amava, e eu dizia que eu ia ser professora de história, ela era a minha referência de vida. E através dessa referência, né, de profissional, eu fui atrás dos meus objetivos, aí eu fui buscando mais conhecimento, eu fui lendo, eu fui buscando cursos, a gente vai evoluindo, e aí eu cheguei hoje e escolhi a profissão de psicóloga, que eu falo que é um trabalho. é, que eu amo, assim, né? Eu não vejo como um trabalho. Tem dificuldades, como todos os trabalhadores, né? Ah lá, a minha missão é impossível, o Rodolfo também está um pouco perdido ali, mas todos nós temos um propósito. Às vezes o que falta um O Zezinho virou Tom Cruise? O Zezinho virou Tom Cruise? Missão Impossível? A Renata não sabe. Olha só, isso é legal, essa sinceridade, embora a gente está dando risada aqui, mas porque demonstra que é um assunto que precisa ser discutido mais vezes. É um sim, assunto que precisa ser lido, ter mais conhecimento da teoria dele para incorporar as ações. Então é e se legal a sinceridade, porque é meio difícil expor uma missão, um propósito, né? Tipo, e de repente olha assim, mas será que eu tô certo? É isso mesmo, né? E outra não coisa, o meu objetivo pode mudar também, não vai? pode, exatamente, é isso que eu acabei que eu ia dizer agora. Não quer dizer que eu tenho um propósito só e eu preciso ficar. Ah, e se eu quiser mudar de propósito? Não posso, porque eu já falei para as pessoas que o meu propósito é X. Não, a gente tem que parar de se preocupar muito com o outro e olhar para a gente, porque a gente nunca vai atender as expectativas do outro, né? E o outro também Ó, não. o Rodolfo tá falando que tá todo mundo perdido. Eu vou sugerir para as pessoas procurar o Rodolfo para fazer um mapa, porque o mapa ajuda as pessoas a não ficarem perdidos. E aí, achando o mapa, se localiza, chama a Letícia faz a pessoa ajudar as pessoas a achar a missão, o objetivo e o propósito. Escrevam tudo e depois a gente senta e conversa para organizar essas ideias. Rodolfo quer saber qual que é o nosso propósito. Meu pro... E olha só, né? Realmente. E como você disse, eu posso sim me espelhar em outras pessoas para olhar para mim, porque aí eu me alinho, olha, eu me identifico com ele, eu me identifico com ela, gostei disso que ela faz, eu quero saber mais. E aí eu vou descobrindo qual que é o meu propósito, qual que é o meu objetivo, aonde eu quero chegar. E nada impede que depois eu queira mudar e vou atrás. Porque imagina, eu tenho um propósito de vida. O que nos move são os sonhos, os nossos objetivos, os nossos propósitos. Imagina se eu tenho um propósito só, realizo ele. Se isso for a única. Se todos nós, vamos pensar aqui numa historinha, né? Ó, o nosso objetivo na Terra é: você tem que escolher um propósito, atingir esse propósito, depois você morre. Imagina se você atinge seu propósito com 10 anos de idade. E aí, não tem mais vida? Não precisa mais viver? Não, então nós temos muito propósito, muitos sonhos, e é isso que nos move. Cada dia a gente quer uma coisa nova, a gente muda os objetivos, a gente sempre está sonhando, correndo atrás, né? Porque senão na vida não teria graça. E aí, pensando em propósito, né? Eu só quero localizar você do tempo, Letícia, que nós já estamos com 35 minutos. E para você ver o que você tem para falar aí, que eu estou vendo que tem uma carga impactante de informação, extremamente benéfica, mas lamentavelmente o tempo vai chegando, para você fazer um fechamento para depois a gente, infelizmente, ter que falar tchau e a vida que segue. Então, como já falou sobre a importância de ter um propósito de vida, uma importância de se ter um propósito na carreira e como isso é importante para o mercado de trabalho, né? Porque o meu trabalho, ao mesmo tempo que ele é uma fonte geradora de prazer, ele também pode ser uma fonte geradora de adoecimento, porque eu não me reconheço naquilo que eu faço, né? Por mais, olha, o meu salário pode ser ótimo, posso ganhar muito dinheiro, mas se não tiver sentido, né? Eu vou adoecer da mesma forma, uma hora o dia, para que eu me sinta realizado.
Que pena. Vamos ver se ela consegue sair. Alguém pode falar para mim? Você está me ouvindo? Não, não estou te ouvindo. Está travado. Ah, ok. Ok. Alguém está me ouvindo agora? A Letícia saiu. Alguém pode dar um sinal aqui para mim, por favor? Eu vou chamar novamente a Letícia para a gente fazer um fechamento. Só você, só vejo você, Renê. Ok. Voltei, gente. Ok, ok. Faz parte. Voltamos. Então vamos lá, devido ao nosso tempo também. Então vamos, como a gente já conversou sobre a importância de se ter uma missão, um objetivo e um propósito na vida, a importância do autoconhecimento para que eu consiga alinhar meu propósito de vida junto com o meu propósito profissional, né, para que eu consiga ter prazer e qualidade de vida nessas duas esferas da minha vida, né, que são esferas muito importantes. Eu separei aqui algumas dicas de como a gente pode se destacar no mercado de trabalho, né? Então vamos lá para a parte que o pessoal está esperando, né? Que como ser um diferente, como ser reconhecido, notado no meu mercado de trabalho. Primeiro a gente precisa pensar que existe uma diferença entre habilidade e competência. Isso são dos quesitos mais olhados hoje pelas empresas, porque antes se contratava muito pelo currículo, mas aquele currículo excelente e exemplar. Mas aí o que acontecia? Essa pessoa que tinha um currículo impecável, ela era demitida pelo comportamento. Então hoje, mais do que olhar um currículo, né? Mais que contratar pelo currículo, as empresas estão contratando por comportamento. Então vamos lá. Comportamento, que a gente pode chamar de hard skill, as habilidades, e soft skill, as competências, que o pessoal aí do RH, vocês vão ouvir muito esses termos aí. Tá. Então, vamos lá. Saber a diferença entre habilidade e competência pode ajudar muito você a criar um currículo mais eficaz. Pode ajudar aí na sua... Poxa vida, que pena. Oi, tá me ouvindo? Voltou. Então, vamos falar, então, de habilidade. O que são as habilidades, né? As habilidades, elas são características profissionais que podem ser mensuradas. Um diploma, uma proficiência em línguas, um curso técnico. Então, é aquilo que o recrutador, você consegue provar para ele, né? É uma coisa que é facilmente aprendida. Então, eu faço um curso, isso é uma habilidade. Agora, a competência, a soft skills, ela é diferente. Ela é mais difícil de quantificar e de reconhecer. E hoje os recrutadores, né, os mais eficientes, estão mais treinados para reconhecer essas competências que vão fazer toda a diferença na contratação do profissional. Né? Eu estou falando de personalidade, eu estou falando de comportamento, eu estou falando do chá, né? O que é o chá? O recrutador ele vai olhar o seu chá na hora de recontratar, que é o seu conhecimento, a sua atitude e as suas habilidades. Muita informação, se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam, que eu estou preocupada um pouquinho com o tempo. Então, só de ter ouvido esse chá já valeu a live. Conhecimento, habilidade e atitude. E atitude. O recrutador ele vai olhar o seu chá na hora da contratação. Os seus conhecimentos, a sua habilidade e a sua atitude. O seu currículo, você não vai precisar ficar justificando, porque é um papel. Ele consegue ler, ele está vendo. E agora, o mais importante é aquilo que ele não pode ver, que você vai precisar mostrar para ele na hora da sua entrevista. Então, vamos lá. Já aprendemos sobre o chá, né? A gente precisa pensar o seguinte, que o processo de recrutamento e seleção é a primeira oportunidade de da empresa conhecer os seus futuros funcionários. Então, a criação de uma imagem positiva na hora da sua entrevista é o primeiro passo para a sua contratação, né? Você vai chegar ali como se fosse uma vitrine.
Então, quando uma vitrine é bonita, a gente olha, né? Tem mais desejo, está mais interessado. Agora, se a gente vê uma vitrine feia, desorganizada, a gente já não se interessa tanto. Então, o currículo, ele é a sua propaganda, a sua vitrine profissional também. Então, isso tem que estar muito bem alinhado, muito bem montado na hora de você se candidatar para uma vaga, né? E a partir desse princípio que vale a pena, a gente não pode oferecer uma propaganda enganosa. Então, não vale colocar lá um curso que você não tem, uma competência, né, que você não tem. Eu sou, deixa eu ver aqui, vou falar de competência, habilidade, não, sou comunicativo. E, de repente, você não é. Então, assim, todas as pessoas, para ser contratado, tem que ser comunicativo? Não, vai depender da vaga que você está se candidatando, do seu perfil. Então, não adianta você colocar que você é comunicativo e chega na hora da entrevista e você não consegue passar essa sua habilidade. Então, o recrutador, se ele for bem treinado, ele vai identificar isso como uma mentira. E isso já vai contar pontos muito negativos para você. Já começou errado. Já começou errado. Né? É a mesma coisa de eu ver uma vitrine com preço errado. E aí, a hora que eu descubro, o que eu faço? Né? Pode ser que eu não queira mais aquele produto. Faz total sentido. Então, para deixar a vitrine bonita, né? Então, quando eu estou falando da vitrine, você vai se candidatar para aquela vaga. Então, você vai, antes de mandar o seu currículo, você vai alinhar o seu currículo para aquela vaga que foi pedida. Um erro que as pessoas cometem muito. Por exemplo, eu quero uma vaga de auxiliar administrativo. E aí, de repente, a vaga é para auxiliar de limpeza, por exemplo. Certo. Então, eu não vou me candidatar para aquela vaga, sendo que o meu objetivo é auxiliar de limpeza. Então, é desnecessário, o recrutador ele já vai descartar o meu currículo naquele momento, né? E se, por exemplo, eu tenho experiência nos dois, auxiliar de limpeza e auxiliar administrativo, mas qual vaga eu vou me candidatar? Escolhe a vaga e alinhe o seu currículo para aquela vaga. Então, você tem experiência nos dois, então você vai colocar lá na estrutura do seu currículo, para auxiliar administrativo, tudo que você já fez de auxiliar administrativo. Aí, ou da parte do auxiliar de limpeza, você não vai precisar colocar. Você já tem um foco, a gente precisa ter foco, ter propósito. Meu propósito é ser auxiliar administrativo. Então, eu vou colocar informações pertinentes àquela vaga que eu estou disputando. Porque senão o recrutador vai olhar, não, isso aqui não serve, porque eu estou procurando administrativa, ela tem experiência de auxiliar de limpeza, então não preciso dessa pessoa. Então, você vai colocar... Né? Colocar no seu currículo as suas experiências, as suas habilidades, a sua formação, os cursos extras, idiomas, uma coisa muito importante. A gente até pode falar isso num outro momento, né? Como montar um currículo eficiente, o erro que às vezes as pessoas colocam, como colocar essas informações, né? E colocar sempre lá no comecinho do currículo, depois dos seus dados, qual que é o seu objetivo profissional. Então, meu objetivo profissional: atuar como auxiliar administrativo, e colocar as outras informações pertinentes, que é tudo isso que eu acabei de falar. Tudo isso conta para o profissional de RH saber quem é você. Se você conseguir fazer com que ele olhe para sua vitrine e você foi chamado para a entrevista, excelente, porque você já deixou um monte de candidato para trás. Você foi reconhecido, você já tem muitos pontos aí. Né? Então, um currículo, ele faz muita diferença, um currículo bem elaborado. E se eu não tenho experiência, como é que eu faço? Nunca trabalhei na vida. Se eu nunca trabalhei, coloca os cursos que você fez, os estágios que você fez, né? Tudo isso é importante na hora de procurar um emprego. A gente está aqui com um finalzinho. Dá tempo de eu fazer bem rapidinho? Por favor. Incrível. E hoje a gente precisa estar sempre, pessoal, acompanhando as tendências de mercado, né? A gente está, assim, numa pandemia, mas as contratações, elas estão mais lentas, sim, mas as empresas de algumas áreas continuam contratando. E como a gente falou lá no comecinho, uma crise, ela não dura para sempre, ela vai passar. E muitas empresas estão com seus bancos de dados congelados e passou essa crise, elas vão procurar profissionais. E vai ser uma contratação rápida. E aí, você está pronto? Você sabe qual vaga você vai se candidatar? Você sabe qual empresa que você acha que combina com o seu perfil? Você
está estudando, seu currículo está atualizado? Então, isso é muito importante. E as empresas, nesse momento, né, vai ser uma tendência na modificação do relacionamento com o trabalho. A gente hoje, ninguém está entregando currículo mais de porta em porta. A gente tem diversos canais aí de comunicação que nos ajudam de uma forma até mais efetiva a buscar esse emprego. A gente tem aí o LinkedIn, né, que é uma rede social voltada extremamente para o mercado de trabalho. A gente tem as empresas de recrutamento e seleção online, né? Então, são veículos que você não é desculpa para não procurar um emprego, não saber, né? A internet está aí para facilitar. E as novas tendências de mercado, a gente também tem que estar se preparado para... E se eu for chamado para uma entrevista, o que eu faço? E se for uma entrevista online, como que eu faço? Como que eu vou mostrar as minhas soft skills? Como que eu vou mostrar as minhas competências? Tem como mostrar isso online? Ele não está me vendo? Tem como a gente mostrar isso online. Então, mas para isso acontecer de uma forma positiva, você tem que se preparar antes. Essas dicas aqui valem tanto para física quanto para online. Então, atualiza seu currículo, né? Confirme o local, confirme o horário, seja pontual, não chegue atrasado. Como que tá a sua unha? Como tá seu cabelo? Como tá seu sapato? Como tá sua roupa, né? Que você vai na entrevista. Se for online, como que tá o ambiente? Tá bem iluminado? Tem silêncio, né? Escolhe um ambiente com fundo mais neutro para não tirar a atenção do recrutador quando ele estiver falando com você, né? Então, tudo isso é importante. Quando eu falo sua roupa, seu cabelo, não quer dizer que você tem que comprar roupa nova, comprar joia, não é isso. Mas você tem que estar alinhado, né? Você vai estar vendendo a sua imagem. Você já fez a sua propaganda do produto, que é o seu currículo, e já foi chamado. Então, não dá para fracassar nessa hora de mostrar que o recrutador comprou um produto enganado, né? Então você precisa estar muito bem alinhado. Tudo isso vai somar pontos, né, para você. E nesse momento de pandemia, a gente não pode esquecer do networking, tá, pessoal? O networking também pode ser uma ferramenta muito positiva para nos ajudar nesse momento a procurar esse emprego. Networking é a gente criar relacionamentos, né? Isso que a gente está fazendo aqui é criar relacionamentos. Mas lembre-se, sejam interessantes e não interesseiros. Network, eu não tenho que criar um relacionamento para a pessoa interessada. Eu vou fazer uma coisa para você fazer uma coisa para mim. Não, a gente tem que ser útil para as pessoas, né? Seja útil, que as pessoas procurem você pelo seu valor, pela sua competência, e não porque elas te devem um favor, né? Ou que você tem um favor para cobrar delas. Então, assim, são muitas dicas que a gente tem para conversar. A gente pode conversar sobre isso, né? Num outro momento. Mas se conheça, aproveita esse tempo de quarentena. Tem muitas empresas, a gente falou isso no outro vídeo, oferecendo diversos cursos aí online para você estar se especializando, atualizando o seu currículo. Mas tudo isso, os cursos que você vai fazer, tudo isso só vai fazer sentido se você souber o que te move, o que te faz levantar da cama todo dia. Se você tiver isso muito claro, você vai conseguir escolher o melhor caminho para trilhar. Eu fiquei encantado, exatamente o tema, você aprofundou muito mais do que eu esperava, eu acho que foi de uma riqueza, é uma live para rebobinar, vai estar disponível no YouTube, então tem que assistir, tem que anotar, tem muito conhecimento, é para passar para amigos, conhecidos, porque o que a Letícia fez aqui hoje, ela entregou pronto uma proposta, e ela ainda tem as dicas que ela vai dar para quem chegou até o final, só que não vai dar nessa live porque cai e eu entro em outra live. Então, Lê, deixa seus redes de contato para as pessoas procurarem você e você bater um papo com elas, por favor. Quem quiser saber mais, conversar um pouquinho mais sobre como montar um currículo, como preparar para uma entrevista de emprego, ou como que eu faço esses cursos aí que a internet está disponibilizando de forma gratuita para aperfeiçoar meu currículo, como que isso me agrega, podem me chamar no direct, né, pelo Instagram também, @psimarialetícia. Lá no meu, tem um link lá que você fala direto comigo pelo WhatsApp. E eu vou deixar aqui o meu contato também. Para quem quiser falar comigo, pode me chamar pelo WhatsApp. Vou colocar o meu telefone aqui. Faz certinho. A gente conversa um pouquinho mais sobre... Letícia, por causa do tempo, eu não vou poder fazer Somos Contadores de História.
Mas Falei a demais, sua. né? Não, não, você não falou demais. Você falou o que nós temos que ouvir. Todos nós estamos nos adaptando, empresas, temos pessoas na família precisando dessa informação. O que me resta é dar gratidão, mesmo que você entrou, pulou de mergulho ali e se entregou, falou, coisas todas pertinentes, principalmente missão, objetivo, propósito e né, seja interessante e não interessado. É isso que eu levo dessa live. Seja interessante, sirva mais, ofereça mais e não fique fazendo só para ser interessado, para tirar proveito. Essa é o que a mensagem que eu estou levando. Obrigado para todo mundo que está acompanhando a gente, que veio prestigiar a Letícia. Nós continuamos agora as lives. Tá agendado até as 23 horas, mas nós vamos ter outras em outros dias, mas hoje ainda vou até as 23 horas com temas incríveis. Quem puder prestigiar, seja bem-vindo. Letícia, que Deus abençoe. Continua firme com essa carreira ali. Tá? Falando com a avó, deixa um abraço para ela, pro pai Zezinho, eu sou admirador do Zezinho, tá? E meu professor de laço. E tamo junto. Felicidade para vocês. Obrigado, Jéssica, pela participação, Renato. Maria e o Paulo. Tchau, Legal. pessoal. Obrigada por estar com a gente. Tchau, tchau. Ah, verdade. Vamos lá. Não quer sair. Saiu. Calma aí, aguenta aí. Agora vai. Ei, travou. Agora ficou embaçado. A imagem tá boa aí, as duas? Deixa eu ver. Tá, agora tá. Quer fazer você? Porque a sua aqui tá escura. Tá me vendo? Não? Tá embaçado. Quer fazer você a foto? Ah, peraí. Só um minutinho. Opa. Agora o meu travou aqui, peraí. Fiquei... Você sumiu. Sumi, gente. Peraí. Ih, eu acho que eu sumi agora, né? Vocês Não, estão me tranquilo. ouvindo? Eu fiz uma foto e vou te mandar, tá bom? Tá bom, pessoal, obrigada por ter ficado com a gente. Renê, obrigada pelo convite. Pessoal que segue a página do Renê, eu vi os meus amigos, família que estava assistindo a gente, segue esse canal que é muito bom, tem muito conteúdo de qualidade. Obrigado, fique com Deus. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.